Oi turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e hoje vamos ter uma aula bem especial sobre a nossa cidade, Imperatriz, e as suas atividades econômicas ao longo do tempo, tá? O objetivo da nossa aula é esse daqui: reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico. Agora eu vou te convidar a ler uma estrofe desse poema comigo. Imperatriz, princesa do Tocantins. Princesa do Tocantins, foi ela assim batizada. Pelas águas deste rio, Imperatriz é banhada. É verdadeira riqueza, dá-lhe nome e beleza, e por princesa é cantada. Autoria de Levi Madeira. Olha só, nessa imagem nós temos dois locais onde ocorrem diversas atividades econômicas na nossa cidade. Você consegue reconhecer? A primeira imagem, tenho certeza que sim, é o calçadão da nossa cidade, né? Diversas empresas de roupas, cosméticos, lojas de brinquedos. E na segunda imagem nós temos um box do mercadinho. Você conhece o mercadinho da nossa cidade? Então, turma, a gente precisa primeiro identificar quais são os três setores da economia, né? Nós temos o primeiro setor, que é o setor primário. Está presente a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já no setor secundário, nós temos a indústria e a construção civil. E no setor terciário, o comércio e a prestação de serviços. A agricultura, ela é a atividade que usa a terra para plantar, né, para colher os produtos ali cultivados. E as pessoas que trabalham na agricultura, a gente chama de agricultores, lavradores, camponeses ou trabalhadores rurais. E desde a fundação de Imperatriz, chegaram diversos colonos e buscando terras para trabalhar, para cultivar, para produzir o seu alimento. E aqui eles cultivavam arroz, milho, feijão, banana, algodão, cana-de-açúcar, enfim, diversos produtos. Porém, o principal produto produzido em Imperatriz lá na década de 1940, 50, 60 é o arroz, tá? Então, a maioria das pessoas, dos trabalhadores rurais, produziam o arroz. É tanto que existe uma estrada em Imperatriz que a gente chama Estrada do Arroz, porque aquela estrada ela era utilizada para escoar toda a produção de arroz daquela região. Só que Imperatriz foi crescendo, né? E com o crescimento populacional, muitas pessoas também foram se mudando para a zona urbana. Porém, na zona urbana também é possível produzir. E a gente vê diversas hortas, né? Onde se produz alface, couve, enfim, diversas hortaliças, né? E essas hortas elas ficam localizadas na zona urbana do nosso município. Aqui a gente tem uma imagem lá de 1960 de caminhões transportando os sacos de arroz. Já a pecuária é a atividade que está ligada à criação de animais, sejam bois, galinhas, porcos, enfim. E o proprietário dessas fazendas de animais, de gado, por exemplo, a gente chama de pecuarista. E as pessoas que trabalham lá a gente chama de peão, vaqueiros, pastores, tá? E como que aconteceu a chegada dos fazendeiros aqui em Imperatriz? Olha só, ainda no final do século XIX, esses fazendeiros eles nomearam o sul do Maranhão como pastos bons. Por quê? Porque nessa região toda do sul do estado existiam pastos naturais, onde era possível criar gado, né? Criar esses animais. E aí, o que aconteceu?
Quando eles chegaram em Imperatriz, eles viram matas fechadas, diferentes daquelas matas que eles estavam acostumados a ver, né? Que eram campos livres para criarem o gado. E aí o que aconteceu? Imperatriz começou a passar por um processo de extração de madeira, de derrubada de árvores e foi abrindo espaço para a criação de pasto para o gado, né? Com isso, as fazendas foram cada vez ganhando mais espaço e Imperatriz se destacou e se destaca na criação de bois, tá bom? É tanto que no ano de 1969, os fazendeiros eles criaram o Sindicato Rural de Imperatriz. Você deve conhecer, né, a Feira Agropecuária de Imperatriz, que é a Expoimp, Exposição Agropecuária de Imperatriz, onde existem diversas atividades comerciais e de entretenimento voltado para esse setor agropecuário. Aqui na imagem a gente tem, né, a fachada do Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva, que é a sede do Sim Rural, tá bom? E onde é realizado a Expoimp, sempre nos meses de julho. Então, turma, uma das atividades do extrativismo presente em Imperatriz desde a fundação é a extração do coco-babaçu, né? Do coco é extraído o óleo, é feito também o carvão. E o que é importante falar sobre os camponeses, né, que trabalhavam na zona rural do nosso município, é que eles faziam agricultura de subsistência. Então, eles plantavam para consumir os alimentos e não faziam nenhum tipo de mal ao meio ambiente. Por quê? Porque eles não desmatavam, eles não cortavam as nossas árvores, tá? É tanto que naquela época existiam diversas árvores centenárias na nossa cidade. A gente pode destacar o ipê, cedro, cumaru, jatobá, maçaranduba, entre outras, né? Hoje, infelizmente, a gente não encontra mais essas árvores na nossa cidade, tá bom? Por quê? Com a criação da rodovia Belém-Brasília, lá na década de 1970, muita gente chegou em Imperatriz e começou a haver uma grande derrubada de árvores para abrir o caminho da estrada, né? Após a inauguração da estrada, muitas pessoas vieram para cá, né? E começou a explorar as nossas matas, a derrubar as árvores, a tirar as árvores, né? Para vender, para fazer móveis, enfim. E aí, essa outra atividade também se destaca no extrativismo da nossa cidade, tá bom? A extração de madeira. Só que aí o que aconteceu? Extraiu tanta madeira que ficou sem matéria-prima, né? Ficou sem madeira para ser extraída. E aí eles foram embora de Imperatriz procurar outros locais para extrair madeira. E aí essas pessoas elas se dirigiram para a cidade de Buriticupu e para a cidade de Dom Eliseu, que fica no Pará. Olha só, turma. Na década de 1970, aconteceu uma grande crise econômica no Brasil e automaticamente em Imperatriz, tá? A produção de arroz da nossa cidade, ela caiu muito e também não existia mais árvores para serem derrubadas, né, e produzir madeira. Automaticamente, a economia da cidade caiu, muita gente ficou sem trabalho e sem renda. E aí que surge uma notícia, tá? Em fevereiro de 1980, foi divulgado na cidade que existia uma mina de ouro no Pará. E o que aconteceu? Diversos homens saíram da nossa cidade para trabalhar nessa mina de ouro que se chamava Serra Pelada. Era o início, então, do garimpo, tá? Da Serra Pelada. E os homens partiam de Imperatriz com esse sonho de encontrar ouro, de enriquecer e de melhorar a vida das suas famílias. A Serra Pelada ela cresceu tanto
que mais de 150 homens chegaram a trabalhar simultaneamente lá. E por que ela foi tão importante para a Imperatriz? Porque esses homens que partiram para trabalhar na Serra Pelada deixaram suas famílias aqui em Imperatriz. Então, muitos deles conseguiam ouro, enviavam dinheiro para a sua família para ajudar no sustento, para fazer investimentos e ao final do trabalho eles retornavam para a nossa cidade. Aqui a gente tem uma imagem do garimpo de Serra Pelada, tá? E de como que era esse trabalho lá. Outra atividade importante para a nossa cidade é a indústria, tá? O que a indústria faz? Ela pega a matéria-prima e transforma em um produto próprio para consumo. Vou te dar um exemplo. Lá no setor primário, a gente tem a agricultura, que planta o arroz. Já no setor secundário, nós temos a indústria, que vai pegar aquele arroz e vai deixar ele próprio para a gente consumir. E aqui em Imperatriz, a atividade industrial ela passou por diversas transformações, mas ela começou lá na década de 1960 e 70 com a produção de arroz. Por quê? Como o arroz era produzido em larga escala aqui em Imperatriz, existiam as usinas de beneficiamento de arroz, que era quem pegava aquele arroz colhido lá no campo e transformava e limpava ele para que as famílias pudessem consumir, tá? A extração de madeira também movimentou a indústria de móveis na nossa cidade. Existiam muitas movelarias. E atualmente, Imperatriz conta com diversas indústrias de papel e celulose, frigorífico, diversas indústrias que produzem alimentos, calçados, cerâmicas para construção civil. Tenho certeza que você conhece alguma dessas indústrias. Aqui nessa imagem nós temos um grande frigorífico da nossa cidade que fica ali às margens da BR-010. E a gente não pode deixar de falar do comércio, que está presente no setor terciário da economia. É no comércio que acontece a compra e a venda de mercadorias, das mercadorias que foram produzidas lá na indústria, tá bom? E aqui em Imperatriz a gente tem dois tipos de comércio, o comércio varejista e o comércio atacadista. O comércio varejista é aquele comércio onde você vai para comprar uma peça, duas peças. Já o comércio atacadista é o comércio onde você compra várias unidades de um mesmo produto e automaticamente você acaba pagando um valor menor, tá bom? E desde a década de 70, o comércio atacadista em Imperatriz ele vem crescendo, graças à criação do Mercado Municipal Vicentes Fitz, né, que hoje toda aquela região, né, é conhecida como Mercadinho. As empresas atacadistas elas foram se instalando ali na região do Mercadinho. E o comércio varejista ele é encontrado em diversos locais da nossa cidade, seja no Calçadão, na Avenida Getúlio Vargas, na Avenida Dorgival, nos shoppings, tá? No shopping da cidade, enfim, ele é encontrado em diversos espaços. Aqui a gente tem uma imagem de um depósito, né, de uma empresa atacadista. Você pode observar que, diferente do varejo, onde a gente vai ao mercado, pega um produto, aqui não, eles estão em caixas. Por quê? Porque são vendidos em grandes quantidades. Já o setor de serviços, ele é o setor que não produz nem vendem mercadorias. Eles produzem e vendem serviços. Que serviços são esses? Quando você vai ao médico, quando você vai ao cabeleireiro, à manicure, tá? Quando você vai a um clube de lazer, todas essas empresas, elas são empresas do setor de serviços. Você não compra uma mercadoria, você compra um serviço. E o setor de serviços, juntamente com o comércio, são as duas áreas da economia que mais empregam trabalhadores em Imperatriz, tá? E
Esse setor é o setor que atrai diversas pessoas de toda a região do nosso estado, né? Principalmente do sul do estado, do Maranhão, do Tocantins e do Pará. Quer saber um pouco mais sobre a história e a geografia da nossa cidade? Vá até a biblioteca da sua escola e peça emprestado esse livro, Imperatriz, Cidade da Gente, para você conhecer e ficar por dentro de como a nossa cidade nasceu, cresceu e se desenvolveu até chegar como é hoje. Por hoje é isso, turma. Até o nosso próximo encontro. Tchau!